Boa noite! Que felicidade! Estamos em mais uma live. 1º de abril e não é mentira. Vamos lá? Hoje a gente vai falar de um tema. Vamos conversar sobre esse tema que é muito precioso para mim. É uma coisa que eu realmente amo, que é desenvolvimento de liderança. Esse tema tem recorrência em alguns posts que eu coloco. E essa semana eu coloquei realmente para chamar a atenção de vocês. Quando a gente vai estudar competências de liderança, a gente entra num universo paralelo. Então, existe uma relação de competências de liderança do RH dos Estados Unidos, do Brasil, de alguns estudiosos, mas mais recentemente a Harvard, na verdade em 2018, né, a Harvard colocou algumas inteligências que fariam parte desse. Deixa eu ver se. Ai, Diego, chegou. Agora vamos lá, deixa eu convidar você. Você não está aparecendo para mim ainda para eu convidar. Agora, pronto. Então, é muito importante a gente pensar nesse tema, porque muitos estudiosos vêm trabalhando com esse desenvolvimento de competências e não existe um funil, não existe um consenso de todos. Então, vários estudiosos trabalham competências de liderança e, como eu estava dizendo, recentemente, em 2018, a Harvard colocou alguns pontos que são muito importantes. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Oi, Diego, Oi, tá me ouvindo? eu Tá me entrei. vendo? Tô ouvindo, tô Tranquilo. vendo. Já entrei? Maravilha, seja bem-vindo. A gente já vai Obrigado. chamar você, mas eu só estou colocando aqui alguns pontos. Então, assim, em Tá bom. 2018, a Harvard disse o seguinte, que nós temos que desenvolver, para desenvolver as competências de liderança, a inteligência intrapessoal, aquela que a gente tem uma conexão com a gente mesmo, o autoconhecimento, para a gente saber pontos fortes, pontos fracos, essa coisa toda. Disse também que a outra inteligência era a interpessoal, com a outra pessoa. Aí você pode lembrar da necessidade de conexão com o outro, da empatia. E esses dois são muito fortes na inteligência emocional, né? Aí, o que foi que surpreendeu a mim não, mas algumas pessoas, a inteligência criativa. E aí, esse ponto faz uma grande diferença. A outra inteligência que ele traz é a inteligência interartificial. E a gente diz assim, o que é isso? É como a gente lida com essas novas tecnologias. E, por último, mas não menos importante, a inteligência aprendedora. Eu coloquei duas palavrinhas durante a semana nos posts e nos stories que as pessoas me perguntaram no inbox. O que é essa inteligência aprendedora? Ele diz aprendedora, empreendedora ou educadora. Quer dizer, aquela mente de empreender o protagonismo, que a gente já conversou sobre isso, e a humildade de saber que algumas coisas a gente não sabe, o aprender a aprender mesmo. Então, tendo dado esta introdução, vamos começar a conversar com Diego. Diego, esse tema, deixa eu tentar ver se eu consigo. Eu não fiz logo no começo, eu acho que eu não vou conseguir agora, porque a gente já está conversando. No final, eu boto fixado. Se você conseguir aí, desafios de uma liderança jovem, porque para mim aqui, na hora que a gente divide a tela, já não aparece mais. Eu estava tão à vontade com esse tema, que é um tema realmente do meu coração. O desenvolvimento de liderança né, a minha, como diz assim, é uma grande cachaça. Então, eu vou brevemente apresentar Diego, mas eu vou querer que ele fale sobre ele, né? Desafios de uma liderança jovem. Esse é o nosso tema. O que é que você que está aqui vai É, entender? eu coloquei, agora acho que é bom você tocar para fixar.
Eu não consigo Ai, fixar. obrigada. Deixa eu ver se eu consigo fixar comentário. Muito obrigada. Pronto, tá joia. Então, quando a gente pensa em liderança, a gente pensa nesse monte de inteligências, inclusive numa habilidade médica, make a difference, que a gente vai conversar ainda muito sobre isso durante essas próximas semanas. Mas a gente fica pensando assim, como é que um jovem empreendedor que começa um negócio, como é que ele se vira em liderar uma equipe? Porque isso é desafiador para quem já tem anos de prática, anos de experiência e anos de maturidade. Como é que é isso na cabeça de um jovem? Então, a ideia é essa. Diego Belisário é administrador, formado em administração, tem curso de informática no Ibratec, fez a formação de líder coach comigo, foi meu coach, foi meu mentorado. Então, assim, eu digo que sempre que eu só trago pessoas que eu amo, que têm a agregar a vocês, a gente pode conversar e trazer coisas assim, de experiências e trazer muita coisa boa para vocês. Mas eu sempre digo isso, eu só trago quem eu realmente gosto, porque eu acho que essas pessoas têm um valor especial. Então, Diego, estamos falando de liderança jovem. Você pode dizer sua idade e quantos anos você tem a sua empresa? Posso, mas antes eu perguntar, tá todo mundo me vendo e ouvindo bem? Porque minha conexão aqui é meio estranha. Aí eu posso Tá tirar do tranquilo. Wi-Fi e Tô colocar no te vendo 4G. bem, tô te vendo bem, te ouvindo bem também. Tá. Eu tenho 34 anos, 34. Acho que idade é um negócio que é bem complicado a gente falar, porque você fica calculando o tempo todo. Todo Eu ano acho que passa e você eu ainda também mais. estou. Peraí só um minuto. Ainda mais depois do ano passado, né? Porque o ano passado é aquele ano que passou sem passar, na verdade. É É um ano que verdade. a gente acha que. Não, mas não passou, foi ano passado. Não, foi ano retrasado. O ano passado existiu e a gente não se deu conta que esse ano passou. Foi um ano bem Exato. complicado. Uhum. E a Carcoach foi fundada em. Você perguntou quando foi fundada a empresa, né? Sim, A Carcoach foi fundada em 2008. Então, aí é outro cálculo que eu tenho que fazer. Ela deve ter o quê? 12, 13 anos, acho, né? 2018. Você estava com que idade, mais ou menos? Aí não faz 2000, pergunta 2018, difícil. olha, 2008, 2018, Tem 10 12 anos. anos, tem 12 anos, 12 12 anos. anos. Então, assim, 34 menos 13 12, anos. 13 anos. Então, dá 21 anos. Você começou, então, com em torno de 20, 21 anos. Aqui me disseram que está travando um pouco. Gente, desde a Deixa semana eu, deixa eu passada, mudar o meu aqui pro 4G, ver se melhora. Não sei se sou eu que beleza, tô mas assim, travando. não necessariamente é o seu, mas desde a semana passada, que eu até brinquei, que eu fiz na sexta-feira a live na semana passada, e na quinta-feira eu estava assistindo uma live de Cortella e o Instagram, assim, muito mal-humorado, derrubando live o tempo todo. Caso aconteça da gente cair por algum motivo, a gente volta, não se preocupem. E, Diego, eu estou vendo você bem. Eu acho que a gente já teve aqui alguns feedbacks que estava todo mundo vendo bem. Se por acaso Bom, voltar a então vamos. travar, Juju, você me fala aí, tá bom? E aí a Se gente ficar, faz essa. se, se Diga, ficar ruim, a galera fala aí que eu já fico atento aqui para mudar a conexão. tranquilo. Então vamos lá. Você começou entre 20 e 21 anos uma empresa. Bem Isso. desafiador, né? É, falando em empresa, vamos primeiro assim, me conta o que é que tua Hum, empresa faz. tá. A empresa se chama Car Coaching e ela hoje, eu falo ela hoje porque é uma empresa que já sofreu várias alterações. A gente traça um caminho e a gente vai ajustando, é um riacho que ele vai indo para um lado, indo para o outro. Então, eu posso até explicar como começou e o que ela Sim, virou, mas hoje a empresa é um centro de estética automotiva. Nesse centro, a gente pega carros que estão com a pintura mais ou menos judiada e a gente deixa esses carros em pintura muito boa, um estado de pintura muito bom. Não é pintura. Eu vou trabalhar em cima da pintura, dando um polimento, que a gente chama. Além de fazer o serviço, a gente tem mais duas frentes de trabalho, que é a instrução, a capacitação. Então, a gente ensina novos profissionais a fazer isso também. Então, eu acho que a gente consegue agregar muito mais no mercado multiplicando do que separando, do que dividindo. Então, a gente traz todo mundo muito para junto da gente, para estar. Outros profissionais, tem muitos colegas aqui
que já fizeram curso conosco, que conhecem um pouco da nossa didática e aprenderam todo o método. E a gente também tem uma loja. A gente vende produtos. Então, todos os produtos que a gente utiliza na loja, a gente também tem eles pronta entrega para venda. Então, às vezes, o cliente faz um serviço no carro dele e quer dar seguimento em casa, eu tenho material para entregar para ele, ele compra o material, ele recebe uma instrução rápida daquele material, como é que se usa. São produtos que a gente chama de, normalmente são easy to use, ou seja, são fáceis dele manipular, são friendly, e ele vai usar os produtos e vai manter o carro dele em excelente estado. Bom, Legal. hoje em Deixa eu dia só o que a gente perguntar faz uma é coisa. isso. Beleza. Aí, daqui a pouco eu vou lhe pedir para você fazer essa retrospectiva de como começou, para deixar o povo assim Tá. meio curioso mesmo. Só que Tá. assim, você hoje é um detalhier de carro, é isso? A gente chama de tailor, mas detalhe de tailor, detalhador, polidor, Pronto. Aí assim, porque esse rótulos. nome é muito chique, é muito bonito, é um nicho também muito específico, né? Explica o que é que um detalhier faz, um tailor faz, como é que você entrou nesse ramo, porque Pronto. eu mesma, quando comecei a ver, trabalhar com você, na sua empresa, nesse foco de empresa, né, eu realmente conhecia muito pouco desse universo. Uhum. Tá. O de tailor é aquele cara que ele é um pouco biruta. É aquele cara que quer tudo à perfeição. Que ele quer deixar o carro no melhor estado possível. Então, você tenta deixar no estado original do carro, ele no melhor estado possível. Ele é um processo um pouco mais complexo do que uma lavagem. É um processo onde você vai preparar o carro do cara não só para estar limpo, mas para estar muito mais brilhante. São carros que é até difícil a gente pegar uma pessoa que nunca viu um serviço e explicar ele, porque é algo realmente que é inovador. Eu falo inovador entre aspas, porque já para a gente que está dentro do mercado, já não é um mercado tão novo. Eu trabalho com isso há 13 anos. Poxa, eu posso falar que é novo, mas perante ao conhecimento público, é um mercado muito novo ainda. A gente está, inclusive, nesse momento de pandemia, vivendo o boom do mercado. O boom do mercado começou em 2019. Então, assim, nunca se falou tanto, nunca se comentou tanto e nunca se tiveram tantos profissionais fazendo um termo em português que a gente pode falar, estética automotiva. Ou seja, a gente é uma clínica de estética para carro. Eu acho muito interessante. Agora, essa sua paixão por carro, e aí resgatando os seus 20 anos, 21, quando você começou, essa sua paixão por carro fez a diferença para você? Você tem um espírito empreendedor, uma mente empreendedora, você é muito protagonista, mas assim, essa paixão por carro ajudou, fez a diferença? Eu acho que ajudou, mas eu não sei se fez a diferença. Eu acho que ajudou bastante, porque vamos lá, toda criança, todo menino, ele já começa a ser direcionado a gostar de carro. Mas nem toda criança, nem todo menino, no futuro, vai trabalhar com carro. Então, Exato. não é só gostar de carro que vai fazer Uhum. com que você seja um profissional que trabalhe com serviços de carro. Seja isso mecânica, seja isso uma borracharia, seja isso um distribuidor de peças ou qualquer coisa do tipo. Gostar de carro me fez até, acho que, mal. Gera um pouco de ansiedade. Porque você conhece os carros legais, você conhece os carros que você gosta, e você fala assim, poxa, quando será que vai aparecer um carro desse para eu trabalhar? Quando será que vai aparecer um carro diferente para eu fazer alguma coisa? E a gente vai gerando essa expectativa, e isso, se não for muito bem lidado, se não for muito bem tratado, pode atrapalhar, né? Pode atrapalhar. Então, eu acho que ajuda porque você faz algo que você curte. Então você Uhum. está trabalhando com algo que você gosta. Mas todo mundo gosta de carro. E não é porque todo mundo gosta de carro que todo mundo vai se dar bem fazendo serviços com carro. Então Eu cada um fiz tem o duas seu. enquetes essa semana, é, perguntando às pessoas. Uma foi assim: eu perguntei e depois eu quis validar. Tá. Se a pessoa fosse ganhar um prêmio da sua organização, da sua empresa, e te pudesse escolher entre um carro novo
e uma viagem, botei nacional, né? E as pessoas falaram assim, num percentual muito grande, mais de 80%, que era carro. Aí eu perguntei, isso é porque a gente está na pandemia ou porque vocês gostam de carro? E o pessoal respondeu, porque a gente gosta de carro. Eu trouxe isso, Diego, pelo seguinte, a gente vê que os jovens, quando fazem, não só os jovens, né? Mas assim, a gente está falando de uma geração diferente, que tem um propósito diferente, mas quando elas têm esse propósito, elas se comprometem, então fazer uma coisa que você gosta lhe deu, ao mesmo tempo, mais energia, porque você gosta, e como você trouxe muito bem, uma cobrança maior, uma angústia maior. E aí, nesse momento, né, a gente trabalhou mentoria nesse começo da sua carreira, é quando um suporte, né, faz toda uma diferença. Hoje, você é um profissional muito reconhecido, que faz palestra, que dá curso, que faz viagem ao exterior, apresenta seu trabalho. Mas agora, vamos matar a curiosidade das pessoas. Como é que foi lá no início da tua empresa? Então, a CarCoach, quando começou, eu posso falar que ela foi projetada, ela foi pensada para ser mais ou menos o que ela é hoje. Não vou falar que foi 100% como ela é hoje, assim, hoje ela é o resultado. Mas Uhum. o norte era esse. Eu costumo falar muito sobre isso nos cursos. Quando eu estou dando curso para uma turma, eu paro um pouco e falo, olha, isso aqui não nasceu assim, e eu ainda falo que talvez não era para ser assim, mas era para ser mais ou menos isso. Então, aquele desenhozinho que se fosse muito bem feito, aquele desenho que é pintado com mínimos detalhes, seria sempre frustrante, porque nunca chegaria naquele ponto. Então, foi um Uhum. desenho rabiscado, que eu costumo falar. A CarCoach, ela foi pensada como um rabisco. 5 linhas fecham a casa, mais 2 linhas para um lado, 2 linhas para o outro. Ó, vai ser mais ou menos isso. Usa aí a criatividade e encaixa na ideia que vai funcionar assim. Quando começou, era... Ó, se hoje a gente fala que 12, 13 anos depois ainda é um mercado muito jovem, é um mercado pouco conhecido, imagina 12 anos atrás. Eu costumo falar que naquela época tudo era capim. Eu me Uhum. sentia o próprio Adão na Terra. Porque eu falava de coisas que ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Poxa vida, não, mas eu vou no Lava Jato. Assim, são serviços muito técnicos. Eu passo 3 dias polindo um carro. Um Lava Jato mais simples, às vezes, naquela época, fazia esse serviço em 3 horas. Então eu tinha que explicar para o meu cliente que o trabalho que eu fazia em 3 dias, e que obviamente era mais caro do que o do Lava Jato, fazia em 3 Uhum. horas. Então, foi uma época que eu tive que me revalidar várias vezes até eu ter na cabeça e falar assim, cara, isso é realmente assim. Porque às vezes até eu mesmo ficava inseguro, porque eu entendia todo o processo, eu sabia o que eu queria fazer, mas quando eu falava com o cliente falava, não, o Lava Jato aqui da esquina faz isso em 3 horas e cobra um terço do valor que você cobra. Pô, então eu tô atrás É. de tudo, né? Pro argumento do cliente, eu tô atrás de tudo. E eu entendi Uhum. que se eu fosse depender só desse serviço nessa fase inicial, onde tudo era mato, eu costumo falar que meu facão era muito pequeno para cortar mato. Então, tudo era mato e eu tinha só uma faquinha de serra que eu ia cortando mato bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho. Então, eu não ia abrir um campo vasto rapidamente. Então, eu comecei a fazer serviços dentro de concessionária, onde eu tinha um contato diferente com o cliente. O cara estava comprando um carro e queria realmente o melhor serviço para proteger o carro dele, zero. Porque a estética automotiva, ela tem o lado dela do carro novo, ela tem o lado dela do carro seminovo. Ela não só Uhum. recupera, como ela protege. Ela faz o que todo mundo conhece hoje como proteção de pintura. Então, e justamente, a gente estava com Tribond, a gente usa muito Tribond, somos representantes da Tribond na região, inclusive, desde aquela época. E a gente fazia as proteções de pintura nos carros zero de concessionária. E Que ainda foi assim assim, que você fez no meu, né? Meus isso. carros passam por você. E aí, assim, só para mostrar que eu também consumo o produto, ele faz um trabalho, que aí ele explica que eu não sei, mas assim, eu não preciso mais polir o carro, só lavo.
Só E o carro lavar, fica exatamente. só lavar, não precisa polir O novo. produto, pronto. Eu gosto muito de fazer comparações. Eu acho que explicar é algo que às vezes é muito complexo. Então, eu gosto de comparar com algo que já está muito prático, que fica fácil de fixar. Eu costumo falar que a vitrificação é uma cera com esteroides. Sabe aquele cara bombado que malha, que fica fortão? Pronto. Esse é um cara, eu sou pequenininho. Eu sou a cera. O cara bombado é a vitrificação. Ela é uma proteção de pintura, como a cera também é, só que ela é muito mais resistente, muito mais durável, muito mais brilhante. E ela vai durar muito mais tempo. Enquanto uma cera dura 3 meses, uma vitrificação dura 3 anos. Se a cera Isso é dura verdade. 3 meses, você precisa ficar encerando dentro desses 3 meses. A vitrificação dura 3 anos, então você não precisa ficar replicando nada durante os 3 anos. E a gente começou a fazer isso em várias concessionárias. A gente fazia Citroën, fazia Peugeot, fazia Land Rover, fazia Volvo, fazia Jaguar. Aí conseguiu criar um plano de negócio e foi para a concessionária. Era o que eu queria? Não. Mas eu entendi que eu precisava de uma coisa que sustentasse a empresa até que ela fosse o que ela é hoje. Pronto, eu costumo falar que o que ela é hoje é um pouco do resultado do que eu estava pensando. Eu não pensava em vender material. Tá dando uma Na fase travadinha. inicial do Deixa eu projeto, só um minuto. É deixa eu porque mexer aqui então. deu para entender, mas aí enquanto você reconecta, talvez aí, eu só quero colocar que esse é um ponto assim que a gente falava muito na mentoria, que era fazer um planejamento e ter a flexibilidade de entender que o planejamento pode ser replanejado e deve ser replanejado. Ele deve ser um planejamento de uma empresa. Ele não é uma fotografia fixa que se põe na parede. O planejamento de uma empresa, ele tem que ser adaptado à realidade. Então, nesse momento, a gente trabalhou muito essa questão de planejar e replanejar a empresa. Ficou melhor agora. Eu tirei o Ficou. Wi-Fi e fiquei no 4G. Não sei se vai ficar Não, tranquilo, mas ok. é porque deu uma travadinha ali. Gente, não esqueçam aí uma chuvinha de like, tá? Porque esse papo tá gostoso, tá legal. E a gente envia aí para algum amigo que não tá aí ainda. A gente tem ainda um Olha, bom tempo para conversar. Diz aí. curiosamente, enquanto estava desconectando e reconectando, eu consegui ouvir tudo que você estava falando. E eu, Que eu bom. ainda falo mais. Não, é, o Érico Rocha fala muito disso, que o feito é melhor do que o perfeito. Sim, Então, e não lembro quem fala, se tem um crédito, me desculpa, mas o bom não. é Todo mundo inimigo fala. do ótimo. O Uhum. bom é inimigo do ótimo. Então, quando você faz um projeto do que você quer no futuro, numa empresa, eu quero que minha empresa seja assim. Lembra que eu falei no início que era só uns rabisquinhos ali, e depois a gente eita, olha, essa linha torta aqui era por causa disso que eu não tinha pensado na época. Se você fizer um desenho muito bonitinho, primeiro, que você vai demorar um tempo enorme desenhando ela. Segundo, você vai se travar dentro de um modelo, você vai se podar dentro de um modelo que não se faz necessário você estar podado dentro dele, tá? Você pode ter mudanças. Assim, eu consegui entender que para ter o que eu tenho hoje, eu precisava criar o que eu chamo de... É um nome assim estranho, né? Máquina de ganhar dinheiro. Eu precisava de uma máquina de ganhar dinheiro para essa máquina de ganhar dinheiro dar dinheiro para eu fazer a empresa. Tudo isso dentro da empresa, tá? Então é como se você Uhum. tivesse um departamento que fosse mais rentável, mas que você soubesse que aquela rentabilidade dele é momentânea. Aí você fala assim, ah, não, mas aquela rentabilidade dele é momentânea. Eu não vou dar valor àquilo ali. Não, cara, você vai dar valor, você vai tirar o máximo possível daquilo ali, porque outra coisa que eu costumo falar, você vai atrás das facilidades. Eu acho que eu vejo muita gente, no meu ramo principalmente, querendo dar murro em ponta de faca. Eu acho que quando eu falo isso, todo mundo já entende. Não, olha, tem um caminho mais fácil e tem um caminho mais difícil. Vamos pelo mais difícil, que ele é mais benéfico. Às vezes sim, às vezes não. Vamos pelo mais Não. fácil, fazer Uhum. funcionar alguma coisa. Quando tiver tudo funcionando no fácil, eu vou lá no difícil e fico batendo murro em ponta de faca. Você Mas bato... falando, desculpa, você falando me lembrou uma coisa que a gente bate muito. Quem é meu cliente, meu coach, meu mentorado, sabe que essa frase é minha. É o que tem para hoje, minha gente. Então, quando você diz
você precisava de uma máquina de fazer dinheiro, você Uhum. precisava de uma rentabilidade momentânea para manter a sua empresa, para ir adequando o seu planejamento inicial ao que era possível e ao que você desejava. E é Isso. muito legal você dizer assim que teve algum momento de perrengue, de insegurança, que as pessoas que estão nos vendo também vão dizer, poxa, hoje ele está com 13 anos de empresa, ele começou com 20 e 21. Então, assim, os perrengues que essas pessoas estão passando hoje, que você passou e sobreviveu, é, é, são do mercado. Então, cada um tem o seu mercado tem carro, o mercado do outro, logística, o outro de pessoas, de RH, mas assim, cada pessoa tem os seus desafios. E você, assim, muito jovem, teve esse tino de não desistir. Teve algum momento que você pensou em desistir? Teve, eu vou falar sobre ele agora. Mas foi muito rápido isso. Foi muito rápido, muito Uhum, rápido. Eu quero falar o seguinte, a gente está falando muito de jovem, mas eu acho que a forma de trabalhar serve para todo mundo, tá? Eu uhum, acho que o jovem tem uma vantagem, e eu vou falar primeiro para o jovem, depois eu vou falar para o não jovem, tá? O jovem tem uma vantagem de ser muito, sabe, ousado. ousado, mas eu tenho uma palavra, deixa eu pegar aqui a palavra. Não, vou falar o contexto então, vocês vão entender. O jovem ele Hum, é muito adaptativo. Ele tá muito dinâmico. Por exemplo, você vai mexer hoje num telefone celular, você tem que aprender de uma forma. Então, quando a gente começou a usar o telefone, você começou a aprender a usar o telefone. Teve uma uhum, geração que já nasceu com o telefone na mão. é Essa verdade. geração, ela não teve que aprender a usar como você teve que aprender a usar. Ela não teve que fazer associações. Então, o jovem, ele cresce o conhecimento dele, um jovem líder, um jovem empresário, um jovem meio, um jovem que está começando Empreendedor. algo, ele cresce o aprendizado dele junto com a empresa dele, o que torna ele extremamente rápido. Então, essas mudanças são muito rápidas. E às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Isso é ruim porque quando você está no caminho errado, você muda para o caminho certo. Isso Uhum, isso é bom, aliás, para isso. Isso é sim. ruim porque você não é mais antigo, mais velho, e Mais sabe que maduro? maduro, pode ser, eu não sou bom de palavras, Não. sabe que ser resiliente tem o seu valor. Então, enquanto o jovem ele está na dinâmica que eu falo é de estar trocando, 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 trocando e se adaptando e se mutando e se gerando, isso é vantagem. Então é muito legal para o jovem isso. O jovem tem essa vantagem, é uma característica do jovem. Entendi isso em mim. Uhum, O, o mais experiente, experiente, não foi? O mais sim. experiente, mais maduro, Mais maduro. ele sabe que, pô, não, mas eu tenho que seguir nesse caminho aqui. E o que é o certo dos dois? O certo é você saber, de alguma forma, quando é hora de ser flexível, quando é hora de ser resiliente. Hora você tem que ser flexível e tá mudando. Hora você tem que ser resiliente e falar, pô, é aqui. E hora você tem que ser flexível e resiliente. Você faz uma mudança e fala, e agora eu vou seguir nesse caminho aqui, e esse caminho é o caminho certo. Mesmo não sendo às vezes. Todas. Eu preciso ressaltar isso, Diego. Você trouxe todas as relações de competências de liderança, trazem todas que eu conheço. E olha que eu conheço muitas. Todas trazem gestão da mudança. Essa questão da adaptabilidade, né? Que lógico que uma pessoa mais madura também pode desenvolver, mas que é meio que nata em alguns jovens, embora, né? Eu tenho outros clientes, eu até acho que já mencionei, né? Eu tive uma cliente de coach que ela era também líder de uma Uhum. equipe aos 26 anos e ela tinha e ela não tinha muito essa capacidade e ela se incomodava com a equipe dela que tinha uma média de 20 a 22 anos. Então, assim, lógico que a gente diz, tem uma tendência do jovem dessa questão de se adaptar à mudança, de ser natural à questão da tecnologia e dos computadores. E aí, assim, eu já vou emendar, e você continua seu pensamento, mas assim, eu já vou emendar com uma outra pergunta.
Hoje, as empresas que estão nascendo, e aí a gente está falando para um público imenso. Muito obrigada, gente, aí, assim, lindo vocês conversarem com a gente aqui. Eu não estou lendo todos os comentários, mas assim, estou amando. As empresas já nascem, né, na era digital, já nascem direto na internet. Com a Carcou foi assim? Ou depois que ela nasceu, foi que você foi introduzir e aí teve algum desafio em relação a isso? Me conta completa aí teu raciocínio e me Pronto. conta, né? A linha do tempo vai juntar aqui as duas coisas. Então, eu vou primeiro responder a outra pergunta e aí ela já emenda nessa pergunta nova. Você perguntou se teve algum momento que a gente pensou em desistir, pensou fazer uma mudança muito grande. E eu acho que em Uhum. 2012 a gente já estava bem consolidado em concessionária. Só que a gente sofreu uma crise muito grande, que chama de crise do subprime, em 2010, em 2008 nos Estados Unidos, que repercutiu aqui no Brasil em 9, 10 e 11 no nosso mercado. Então foi um negócio que veio tipo uma marolinha, que foi chegando, chegando, chegando. Quando chegou, chegou pesado. O que é que eu quero falar disso? Eu não quero falar de economia, nem nada do tipo, não. Concessionários começaram a atrasar nossas notas de serviço. Isso aí em uma escala muito grande. Um atrasozinho ou outro sempre existiu. Começou a do tipo 2 meses, 3 meses, 4 meses trabalhando sem receber as concessionárias. E a gente já fazia um pouco dos serviços em um estúdiozinho mais simplesinho que a gente tinha. E um dia, no meio de tanto estresse, a gente falou, cara, é hora de mudar. É hora de largar a concessionária, sair um pouco dessa máquina de fazer dinheiro, que estava imprimindo dinheiro que não tinha valor, porque a gente não estava recebendo essa grana, e começar a focar no que a gente está fazendo hoje, que a gente ganha grana que paga nossas contas. E que estava pagando meio que o rombo das concessionárias. Pagando a equipe que ficava nas concessionárias, pagando a estrutura, pagando tudo. E em 2012, acho que 12 para 13, a gente teve essa mudança. A gente falou assim, baixa de concessionária. Vamos para a justiça receber o que é devido, fechamos aqui o nosso relacionamento, e agora a Carcoach era só o estúdio. E isso é uma mudança muito grande para a gente, porque imagina só, tínhamos 28 colaboradores e iríamos diminuir de 28 para 4. É uma Só que grande mudança. a gente já trabalhava com esses 4, 5 talvez, 4, 5, segurando a onda dos 28. Porque os 28 trabalhavam dignamente e a concessionária não pagava para a gente. Então a gente foi interessante a gente entender o que isso impacta na gente. Ia diminuir nossos custos de funcionário, Uhum. mas não ia mexer na nossa receita, visto que a receita que vinha das funcionárias não estava chegando no nosso caixa. Era receita financeira, mas não era receita contábil. Não entrava, não chegava dinheiro para a gente. Aliás, era contábil, mas não era financeira. Sim. Então, o que acontece? O que acontece? A gente falou, não, agora a gente vai para só o estúdio. E vamos divulgar o estúdio, vai dar certo, vamos marcar serviço, e vai movimentar, e vai dar certo. E eu acho que com 2 meses, mais um pouco, a gente já viu que estava dando certo, estava pegando uma liga legal, e a gente começou a vender material. Porque eu falei, cara, eu preciso de uma outra máquina de fazer dinheiro para segurar junto com essa minha. Eu sempre quis ter o estúdio. Então, Uhum. eu comecei com concessionária para segurar um pouco do estúdio. Em 2012 não tinha material na região, mal tinha material no Brasil. Então eu falei, não, eu Uhum. vou comprar uns produtos, vou vender. Eu comprava de distribuidores locais e vendia. Eu era literalmente um intermediador. Estava no meio do caminho ali, ganhava muito pouco, mas ganhava uma graninha a mais e atendia o meu cliente. Eu sempre vendi material para cliente de serviço. Eu sempre fui aquele cara que vendia, você vai lá, faz uma vitrificação, mas eu queria cuidar do meu carro, o que que eu faço? Não, você usa esses produtos aqui, ó, tá na sua mão já. Então eu ia lá no cara que vendia material, comprava o material dele, botava na minha estante, botava precinho, papá, e quando o cliente fazia o serviço, eu agregava a venda do material. Então era uma coisa a mais para fazer. E aí o cliente indicava para outro, começou a chegar clientes só para comprar o material de manutenção, material para cuidar do carro. Então sempre foi uma venda muito focada que a gente chama de consumidor final, não ao profissional.
Uhum. Aí houve outra mudança para a gente trabalhar com estoque para vender para profissional. Aí já começou a ter grandes vendas, grandes compras, na verdade, de fabricantes, vindo de fora do estado, uma mudança completa na estrutura da loja. Mas assim, essa mudança, nesse momento, eu falei assim, mas será que isso ainda é o caminho certo? Porque eu estava muito pegada àquela máquina de fazer dinheiro que era a concessionária. E aí um E dia. Ah, só um minutinho, você completa aí seu raciocínio, mas assim, se eu não me engano, foi exatamente nessa época, 2012, que você fez o curso de Leader Coach, não foi mais ou menos nessa época? foi exatamente nessa época. Foi nessa época que a gente estava tentando se entender melhor em como que a gente ia fazer. Eu acho que a gente fez justamente, eu estava com uns 2, 3 meses que eu já tinha feito essa mudança, que essa mudança tinha sido feita, que a gente estava tentando se entender melhor em como trabalhar com tudo isso. E nesse momento eu entendi a importância das mídias sociais, porque eu precisava comunicar com o cliente. Enquanto eu estava na concessionária, quem estava pagando mídia era o marketing da montadora, que fazia o marketing lá no Faustão para você comprar o carro na concessionária, você ia lá comprar o carro e eu lhe abordava. Então quem estava trabalhando com esse marketing, com essa mídia social, era a montadora ou a concessionária. Quando a gente largou esses caras de lado e falou assim, agora é com a gente, mas ninguém está falando da gente no Faustão. Ninguém está falando para a gente, para o nosso cliente, vá lá fazer o serviço. O nosso marketing era inteiramente boca a boca. E nada melhor do que as redes sociais hoje para ajudar a crescer esse marketing boca a boca. Só que eu vejo hoje alguns colegas montando negócios, fazendo páginas de rede social, e, assim, mais uma vez, o jovem tem muita ansiedade. Eu comecei num momento há 12 anos atrás, eu já estava com a rede social montada. Não estava trabalhado, mas estava montada. Então a gente tem uma rede social, sei lá, Facebook, a gente tem 35 mil seguidores. Instagram deve ter o quê? Uns 13 mil, 14 mil. Mas isso é um negócio de 13 anos. Eu já vejo gente nervosa porque montou a empresa tem 3 meses e não tem 1.000 seguidores. Ou vejo gente falando que montou a empresa tem 2 meses e tem, olha, só tem 1.000, só tem 1.000. Cara, demorei tanto para ter 1.000. Quando eu tinha, era capaz de eu falar assim, ó, quando eu fiz meu Instagram, que eu tinha um mês de Instagram, era capaz de não ter nem 1.000 pessoas no Instagram. Quanto mais 1.000 pessoas me seguindo. Por quê? Porque isso depende do tempo. E eu ainda falo, no meu tempo era mais fácil. Tempos atrás era muito menos concorrido estar na rede social. Então era muito mais Uhum. fácil eu estar me divulgando lá. Hoje em dia é super concorrido, é bem difícil. Não é fácil, não. Ah, mas eu vejo fulano, cicrano, beltrano com 1 milhão de pessoas. Tá. É o mérito dele. Faça o seu mérito. Por quê? Uhum. Para pensar. Tu tem uma rede social de 2.000 pessoas. Então de 13. Massa. Eu falo para 1.000. Tu tem uma de 1.000 pessoas que tu consegue estar mais próximo deles. Poxa, quando que você teria, em outros tempos, ou em outra tecnologia, em outra forma, uma forma de estar junto de 1.000 pessoas? De estar próximo de 1.000 pessoas? De estar colocando uma ideia do seu trabalho, do seu serviço, da sua qualidade para 1.000 pessoas? Eu acho que é bem Então, nesse isso. momento de transição, que você deixa as concessionárias, aí você se liga que a rede social faria diferença. E também, nesse momento, né, você está se desenvolvendo, você tem um foco de autodesenvolvimento e de percepção de chegar e dar duro, trabalhar como o pessoal está falando, mas também de perceber que você precisava se desenvolver. E aí, quando você fez formação em coach, quando a gente fez coach, você trabalhou as habilidades de ouvir de forma mais contextual. E aí você já trouxe que não é só o jovem, mas que você traz na sua pele que a ansiedade é realmente muito forte nos jovens, mas hoje em dia a ansiedade, né? Todo mundo está muito ansioso. Dependendo do momento de pandemia, as pessoas são muito ansiosas, querem resultados muito rápidos e, como você trouxe, nem sempre o resultado rápido vai acontecer de forma tão consistente, mas aí você trabalhou o ouvir contextual, você trabalhou o feedback, você trabalhou as perguntas que são chamadas de poderosas no processo de coach. Essas habilidades que você trabalhou te ajudaram de alguma forma
dentro desse processo, porque você passou também uns perrenguinhos, né? Depois eu vou perguntar de algum outro perrengue que você já falou. Mas assim, essas habilidades, como você era muito jovem, quando você tinha muitos desafios, como você teve que reestruturar, redirecionar o planejamento da empresa, fez diferença? Você agregou para você? Eu acho que eu consegui adaptar bem tudo que eu aprendi à minha realidade. Assim, mais uma vez, o jovem tem algumas vantagens. Eu me formei administrador com a empresa montada. E eu Uhum, estudei coaching com a empresa montada. Então, eu pegava aqui um livro, lia, falava assim, opa, eu consigo fazer isso aqui. Eu ia ali e fazia. Então, esse time que eu tive, eu conseguia assistir uma reunião, pegar uma ideia e, na hora, adaptar ela à minha realidade. Então, para mim, foi muito prático. Eu pegava as ideias, pegava as perguntas e saía adaptando, saía encaixando, saía entendendo. Óbvio, não é tudo que funciona, você vai testando ali. Ah, isso aqui funciona, isso aqui não funcionou, então larga fora, vamos no que funciona. Porque nesse momento eu aprendi que a gente pode tentar ser rápido, mas às vezes quando você é rápido, você não é consistente. Então você uhum, precisa, às vezes, ser um pouco mais lento, mas para ter uma consciência maior. É outra palavra, é outra frase que falam muito. Se você quiser ir rápido, você vai sozinho, mas se você uhum. quiser ir longe, você vai acompanhado. Então isso fala muito. E não é isso só com pessoas de alto mindset. É a equipe. Se você fala assim, ah, não, assim, você começa a ser muito dinâmico com a equipe e não dá a eles o poder de dialogar contigo, de trocar essa ideia, ou de você conseguir entender, porque a equipe às vezes fala e você não entende. Às Uhum, vezes não, quase sempre. Eles falam porque é difícil você, às vezes, de uma forma às vezes mais comedida. Porque imagina, você é subordinado, funcionário de alguém, você tem que dar uma ideia para ele sem ofender ele. Sem. uhum, Você fica naquele limbo ali. Pô, será que eu falo assim? Será que eu falo assado? Será que eu posso falar assim? Então, a pessoa do outro lado, ela também está um pouco insegura de como ela vai falar contigo. E uhum, você pode abrir o caminho que for para ela. Você pode abrir o caminho que for para ela e falar: olha, não, você pode falar. Cara, não é assim. As pessoas elas vão devagarzinho soltando as ideias. E se você não sabe entender esse pouquinho que ele está soltando, pegar na ponta da linha e sair puxando o carretel, você vai estar sempre andando rápido e sozinho. Então, perfeito, muita, perfeito, muita perfeito. gente Esse fala isso. raciocínio é lindo. Deixa eu só colocar aqui que esse raciocínio que você está trazendo é muito interessante e ele conecta com o que Bárbara está colocando aqui. O processo de coaching ajuda a desenvolver habilidades, principalmente na tomada de decisão, e aprender a escutar o outro. Para um jovem empreendedor, observar o tipo de comunicação, o perfil de comunicação do outro. Como ele disse, ele abriu espaço, mas as pessoas não falam, porque as pessoas têm as suas crenças. Ah, se eu falar, o meu gestor pode não gostar. Então, não só abrir o espaço é Não, importante, porque entender como o existem outro gestores que não funciona. gostam, né? Perfeito. Existem gestores que Mas não gostam. muitos, 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 muitos. Agora, como você disse, isso foi um aprendizado para você. Porque Ah, a você gente erra pra também. caramba. Hã? A gente erra pra caramba. Pois é, e é um aprendizado natural. Quando a gente se abre para aprender, né, as coisas assim, poxa, como é bom você estar dizendo, gente, esse é um rapaz de 34 anos que tem uma empresa há 13 anos. Então, assim, o que eu estou trabalhando com vocês hoje é a ideia de liderança jovem, de desafios. Alguém está perguntando aqui dica de livro. Durante a semana a gente vai colocar algumas dicas. Diego coloca, eu coloco. Mas assim, Coloco. o importante é ele ter dito que ele lia o livro, ele fazia a formação em líder coach e ele levava para a prática. Hoje a gente vê muita gente que está, eu vou usar uma expressão bem engraçada, com uma obesidade intelectual. Fica só vendo live, fazendo curso, mas não põe na prática.
O que né? acontece é que o nome disso é procrastinação, né? A pessoa fica mal acostumada e fala assim, cara, é muito fácil estudar. Estudar é uma maravilha. Porque no início, quando a gente é criança, a gente para de fazer coisas divertidas para estudar. Aí depois, quando você fica mais adulto, você entende que você pode parar de fazer obrigações para estudar. Então, Uhum, o estudo para de ser um fugir da diversão para ser um fugir do compromisso, da profissão. Então o cara fica, ah não, mas eu estou estudando, ah não, mas eu estou estudando, mas eu vou fazer. Aí o cara começa a pintar, mais uma vez, aquela casinha nos mínimos detalhes. Aí vai pintando e vai fazendo e vira um pintor. Tem uhum, pessoas que às vezes estudam tanto e não fazem nada, que daqui a pouco começam a ensinar. E são aqueles famosos, pô, estou ensinando, mas eu nunca fiz. Eu já vi muita gente, às vezes, falar, pô, no meu ramo tem gente que ficou estudando, 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 hoje quer ensinar, mas o cara fala assim, mas você já fez alguma coisa? Não, nunca fiz. Eu falei, então você é o quê? Você é um A professor de gente estudar? trabalha a gente trabalha muito isso, né, no processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, inclusive esse perfeccionismo, que é o que a literatura traz quando a gente faz os testes de sabotadores, né, nas pessoas que são empreendedoras, muitas vezes há esse choque de empreender e ser perfeccionista. Então, se eu quero tudo nos mínimos detalhes, eu fico rodando, feito cachorro atrás do rabo e não saio daquela procrastinação que você também trouxe. É desculpa, tá? Gente, assim, português muito claro, é só desculpa. Vocês estão dando desculpa para você mesmo. E eu faço isso comigo também, tá? Então, às vezes, eu também estou na fase estudante, 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 estudante. Eu falo assim, gente, eu tô aqui perdendo tempo danado aqui, eu não estou aplicando nada. Aí eu desperto e falo assim, não, tem que começar a botar isso em prática. Tem que começar a botar isso em prática. E boto, vai botando. Cara, assim, então, eu vejo muita gente, muitos colegas que estão empreendendo, falam assim, ah, não, mas eu quero perfeito. Eu falo, ih, meu irmão, vai se enrolar todo. Ou tem um bolso Uhum, gigante para segurar o tempo da perfeição dele, ou vai se uhum, enrolar todo. Porque as contas vão chegar, gente. Assim, agora não é mais falando de grandes gestores, é falando de um pequeno empreendedor. As contas chegam. E quando as contas uhum. chegam, ou paga, ou paga. Você não vai virar para a conta e falar assim, não, mas eu li no livro aqui. Não, a conta não está nem aí para o seu livro. O cheque especial não está nem aí para o seu livro. Então, poxa vida, o que adianta você pegar e só ficar estudando e não aplicar? Ah, não, mas quando eu aplicar vai ser estrondoso. Aí eu faço só uma pergunta. Vai chegar o momento, você vai estar vivo. Vivo que eu falo é vivo a empresa. Você vai Uhum. estar vivo no dia de aplicar? Que Faz um fique gráficozinho claro, no Excel. que fique claro, minha gente, e aí, como é um bate-papo, a gente é muito espontâneo, a gente fala e o outro fala, mas que fique claro que Diego não está dizendo que não é importante estudar. Estudar Não, sempre mas tem é que aplicar. muito importante. E ele lê muito, né? Eu sei disso, e que ele estuda muito. Mas o que ele está trazendo, aí ressaltando o que ele já deixou claro, é que é estudar e colocar na prática. Porque Deixa eu explicar. estudar faz parte do processo de desenvolvimento. Diga aí. Eu costumo falar que eu estudava com a mão e eu escrevia com a outra. Porque você tem que estar nesse dinamismo. Você tem que estar. Estudar não é errado, mas estudar e não aplicar é um pouquinho errado. É um Não, com pouquinho errado. certeza. Bastante, é bastante. Que é o que a gente vê as pessoas nessa angústia de buscar. Eu gosto muito também da frase que você trouxe: o feito é melhor que o perfeito. Por quê? Porque se a gente fica, né? Eu uso essa expressão com os meus coaches, com os meus mentorados. Não fique correndo atrás do rabo, feito cachorro, porque você não vai a canto nenhum. Então, você precisa ir para a prática. Nós temos algumas demandas, algumas dificuldades, e aí, quando ele traz que
ele não começou junto com a era digital, ele começou, e aí por ser jovem, ele sacou que era importante e levou um tempo para ter a quantidade de seguidores, de clientes Karina, que ele tem na rede social. É muito, muito, muito importante. Não pense que esse processo que a gente está trazendo para vocês foi um café que você coa e sai na hora. Não é caldo de cana. A gente realmente precisa entender. Os jovens são ativos, são protagonistas, são adaptáveis, mas também eles são ansiosos, né? Então, assim, é todo um contexto que a gente está vendo. Diego, eu queria que você comentasse um perrengue, né, que você passou e a estratégia que você usou, porque você já trouxe alguns perrengues das grandes mudanças, quer dizer, o começo da sua empresa, é, pelo planejamento que você fez, né, bem básico para ir se adaptando, e depois a mudança que você fez no redirecionamento da empresa. Fora esses dois que você já trouxe, tem algum perrengue, tem algum momento que você possa dizer assim, olha, eu tive esse perrengue, porque assim, hoje a sua empresa, graças a Deus, está legal, estruturada, e daqui a pouco vou perguntar da questão da pandemia, mas assim, tem mais alguma coisa que você diga assim, poxa, eu passei esse perrengue, se você passar aí, também tem isso que foi complicado. mas assim, perrengue todo dia, né? O dia a dia é perrengue. Então, assim, eu não dou muito valor para perrengue médio, não, tá? Porque perrengue Uhum. médio todo dia tem que aparecer. O dia que passa que não aparece um perrengue, eu até acho ruim, porque eu falo assim, ih, amanhã vem um maior. Então, assim, perrengue é todo dia. Todo dia tem problema para resolver. E, assim, isso é saudável. Isso funciona assim. Todo dia você tem que resolver problema. Se você não tem problema para resolver, você está um pouco menos ativo do que deveria. Você não está tão ativo em. Ah, não, mas eu não estou tendo problemas. Tá, então você não está tendo demandas. Porque Uhum. quem tem demanda tem problema. Isso, Esse é o pensamento de administrador. Olha aí, meus clientes, meus coaches, quando eu digo assim, que você, para ser gestor, você resolve problemas, é isso que ele está dizendo, tá? Só para ficar claro aí, se alguém não entendeu, tá? Tô falando aí de forma bem prática. Diga aí, então a gente continua. é, cortou um pouquinho. Então, assim, eu vejo muita gente falar assim, ah, não, tive tal problema. Às vezes eu me calo, mas aqui eu vou falar para vocês entenderem o raciocínio. Eu olho assim e falo, tá, não é grandes coisas. Isso é o dia a dia, gente. Já passei por Isso é isso. meu dia a dia. Já foi, isso já foi. E não dei valor para isso. Simplesmente passei. Ah, Diego, então não é problema grande. Às vezes é. Agora, Diego, me dá um problema de cabeça? Cara, não sei, velho. Assim, é tanta coisa que acontece. Agora, vamos falar de pandemia? Porque Sim, pandemia eu acho que foi um problema, um perrengue que todo mundo passou. E esse foi um perrengue grande. Esse foi um perrengue que saiu um pouquinho da literatura, saiu um pouquinho dos, do que você poderia pensar em fazer. Você teve que dar um pulo fora da caixinha. Então, acho que me fala de conta aí, você pandemia. estava numa crescente, sua empresa estava num desenvolvimento super legal, chegou a Tá. pandemia. E aí, como é que foi? A gente vinha nos últimos 4 anos com crescimento mais ou menos de 30 a 40% ao ano. Muito bom. A gente vinha no crescimento bom. E aí, em março, dia 23, o empresário é um negócio que é uma raça estranha, viu? A data ruim. Não decora não, mas a data ruim. 20 de março de 2020, o governador falou que ia fechar o estado, que ia ter isso, que ia ter aquilo, e que no dia 23 ia fechar tudo. Se eu não me engano, foi dia 23. Uhum. E eu falei, então, beleza, semana que vem a gente abre de novo. Não, não, vai ficar um tempo aí, um tempo indeterminado. E aí teve as políticas federais de incentivo a um monte de coisa. Ele falou assim, então, vamos ver aqui, dentro do universo que existe, o que a gente pode É fazer, possível. né? O que é possível e o que tem de viabilidade para a gente. Porque o problema caiu na mesa de todo mundo. Olha, vocês têm uma empresa, beleza, você vai ter que fechar. Fechar é igual não faturar, fechar é igual ter custos trabalhistas, fechar é igual ter compromissos. Lembra que eu falei que eu comprava e vendia material em Uhum. 2012?
Sim. se a gente cresceu 30%, 40% por ano, imagina agora em 2019 a gente já estava fazendo umas compras gigantescas. E a gente não compra isso tudo à vista, a gente tem prazo do fornecedor, então nem os fornecedores sabiam do problema. Então, simplesmente a gente tinha contas a pagar para os próximos meses, condizente com as vendas, condizente com o crescimento, só que o nosso faturamento iria a zero. Ué, peraí, então é só. Eu vendo, sei lá, vamos chutar aqui um número aleatório. Eu vendo 400 mil reais no mês. Aí eu vendo 400 no mês, 405 no outro, 403 no outro, 408 no seguinte. E eu compro condizente a esse crescimento. Aí eu tô 400, 300, 400, de repente, zero. Mas não é, não, gente, não é, não, é só não comprar. Já estava comprado, gente. Tinha que pagar. Do dia 20 de março para o dia 23 de março, eu não comprei nada. Mas o que eu comprei em janeiro, em fevereiro, em março, Tem que entendeu? honrar as dívidas. O que eu comprei no dia 19 de março? Tem que honrar as dívidas, mas foi um momento muito difícil para todo mundo. E a gente chegou, eu lembro que a gente teve uma reunião dentro da equipe, pessoal de compras, pessoal de vendas, todo mundo falou assim, e aí, vamos fazer o quê? Aí são duas tomadas de decisão diferentes. A tomada de recursos humanos é uma, a tomada financeira é outra. Na tomada de recursos humanos, a gente decidiu dar férias para toda a equipe. Mas tinha gente que tinha acabado de voltar de férias. Me desculpa, amigo, você voltou de férias agora. Tem algum problema, eu vou dar férias para todo mundo. Você se indispõe a esse processo, porque se você se indispõe a esse processo, eu vou ter que arrumar uma solução diferente para ti. Mas se não, vai ser bom para todo mundo. Beleza, então. Então todo mundo entrou de férias. Nesse período, aí falando ainda de recursos humanos, nesse período de férias, o governo A gente liberou tem uma... 5 minutos, tá, Diego? Só para você Hã? se organizar mentalmente. 5 minutos, porque assim, tá Pra quê? gostoso o papo, mas assim, já são. A gente tem mais ou menos uns 5 minutos só. Tá bom, vamos lá. E aí a gente usou aquele plano federal para deixar o funcionário em casa. Então a gente colocou os funcionários nesse plano federal que estancou um problema nosso. Então, em recursos humanos foi bem simples, acho que o governo ajudou bastante todos os empresários a não demitir, a não adquirir dívidas, nada do tipo. Mas no plano financeiro, administrativo, comercial, aí o bicho pegou. Porque é o seguinte, eu tinha que pagar as férias da equipe, então a gente estava com, sei lá, 8 funcionários naquela época, 7 funcionários, tem que pagar férias de todo mundo. Já é uma nota que sai do caixa. Uma nota que sai do caixa que não está dentro do fluxo de caixa. Não estava previsto. Não está. Não está previsto para ninguém. Segundo, fechado do dia para a noite, deixamos um monte de cliente meu, amigo meu aí, desatendido. Então a gente falou assim, então vamos primeiro entender. A gente pode quebrar? Não, a gente não pode quebrar. O que é a coisa que mais quebra empresas no mundo, e no Brasil, obviamente? Fluxo de caixa. Então a gente ligou para todos os fornecedores e falou, gente, eu lhe devo isso, vou lhe dever isso nos próximos meses, mas não vou pagar. Quando fechar a linha, que eu puder reabrir de novo, vou pagar um a um o valor devido. Liguei para todos os meus fornecedores e alinhei essa ideia. Então o cara falou, não, Diego, mas eu vou lhe protestar. Eu falei, então protesta, cara. Porque eu não posso ser... Se esse cara que endureceu comigo virar e falar, eu falar para ele, então eu vou lhe pagar, eu vou estar sendo desleal com o cara que me acatou, que me entendeu. Então, a regra é a regra. A gente definiu que seria assim, entendeu que seria... E isso salvou o nosso fluxo de caixa. Então, a gente conseguiria, quando acabasse todo o problema, voltar a funcionar redondo. Com dívidas, mas redondo. Mas, além disso, a gente deu uma organizada no nosso e-commerce. E estabeleceu um processo que a gente conseguiria fazer um rodízio na equipe para uma vez por semana a gente despachar os pedidos para os clientes. E olha, antigamente nosso cliente de e-commerce era um cliente do Nordeste. No período de pandemia, nosso cliente de e-commerce era o cara da esquina. Deixa eu só te Que dizer o precisava seguinte. comprar material.
Me desculpa. É porque, assim, o Insta está me dizendo que eu tenho 20 segundos. A gente pode parar e retomar para você retomar o seu raciocínio rapidamente. Pode ser? tá bom, Porque tá aí a jóia. gente vai, Pode ser. eles vão derrubar a gente e a gente retoma e você só retoma o raciocínio. Pessoal, fica aí com a gente, porque